Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, estou aqui com a doutora Áurea Carvalho, que já esteve aqui, já esteve também no nosso podcast de saúde, falando sobre um assunto muito importante. E hoje ela vai falar também do lançamento do livro dela sobre o mesmo assunto, ela que priorizou, ela como é uma advogada, principalmente na área de família, direito civil, família, sucessões, mas ela priorizou a guarda. Ela esteve aqui no Pode Falar de Saúde, inclusive está no nosso canal do YouTube Pode Falar de Saúde. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá no nosso canal e assistam, porque vale muito a pena, sobre o impacto na saúde física e mental das crianças, a briga pela guarda quando da separação do casal. E é por isso que ela luta, ela é muito competente, muito sensível, porque às vezes a pessoa domina o direito, mas não tem a sensibilidade necessária para priorizar a defesa dos que não têm defesa, que são as crianças. Então eu vou passar para ela, a doutora Áurea Carvalho. É um prazer muito grande tê-la aqui no programa mais uma vez para falar do seu livro. Você divulga o lançamento, nós vamos pôr, eu vou botar no meu Instagram, você divulga o seu Instagram, põe no seu Instagram, abre o link para se inscrever, né? Porque vai ser em dezembro. Aí as pessoas entram, te seguem, aprendem bastante com você. Ela é uma ótima comunicadora, ela tem vídeos magníficos no Instagram dela, e aí a pessoa acompanha, porque muitas vezes a gente cobra o direito que não tem e briga por ele, e o direito que tem nem sabe que tem. Boa tarde, é um prazer tê-la de volta aqui. Ai, Rosilma, o prazer, a honra é minha, e eu tenho muita satisfação de vir. A recepção aqui é mais do que especial, a atmosfera do seu programa, então saiba que a honra é minha de estar aqui. Obrigada por essa oportunidade de falar de um tema que é tão relevante para a sociedade, que é a guarda judicial. Porque quando a gente fala de guarda judicial, a gente fala do futuro da nossa geração, porque é um olhar sensível e cuidadoso com a criança ou adolescente que passa por esses divórcios. Então, muito obrigada. Sabe, doutora Áurea, a gente já conversou sobre isso, acho que é sempre importante falar que normalmente o que move um casamento é a paixão, né? As pessoas se conhecem, se apaixonam e veem os defeitos, as qualidades, os defeitos nem o enxergam, né? Porque a paixão cega, aí a pessoa só vê as qualidades e resolvem se casar. Até que recentemente saiu uma pesquisa recente do IBGE, né? A última pesquisa, que atualmente o número de uniões estáveis está maior do que dos casamentos, né? O que significa que, de certa forma, no meu entendimento, as pessoas estão tomando mais cuidado quando resolvem casar. Mas pior do que casar e não ter maturidade para isso é justamente a sua área. É ter filhos e fazer dos filhos reféns, troféus de disputa, de poder entre pai e mãe. Fala um pouquinho sobre isso, um pouco do impacto, né, que é para uma criança que olha para o pai e para a mãe, não tem a mínima ideia de que eles são namorados, namoram e dormem juntos e nada disso. A criança vê o pai e a mãe como o pai e mãe dela, que estão ali para o que deve é para protegê-la do mundo que para ela é um bicho papão mesmo, né? E de repente ela assiste aquilo tudo. Como é que é isso, doutora Áurea? É o que há de mais complexo quando não existe a expressão de maturidade entre o pai e a mãe, né? A união estável, apesar dela acontecer muitas vezes de forma natural, porque nem todas são regularizadas, ela é uma expressão do casamento também. Porque regularizada ou não, apenas o fato de existir uma união estável já garante ali os direitos inerentes a uma comunhão parcial de bens, que é a comunhão de regime legal vigente no nosso país. Então, aquele que quer casar, aquele que quer fazer uma união estável regular,
ou aquele que só vai viver a união estável, se não optar por nenhum regime específico, automaticamente, naturalmente estarão no regime da comunhão parcial de bens, e que implica em direitos e deveres. Mas o meu olhar e o meu cuidado vai com quem tem vida, porque tem até um trocadilho no direito que é assim, meus bens, meu bem, né? Então, no casamento é meu bem e no divórcio são meus bens, né? E no meio de tudo isso, nós temos os filhos, que, como você bem colocou, Rosilma, não entendem, né? Só querem ser protegidos. Precisam, né? Precisam. É um instinto que eles têm, né? Exato, e precisam. Por isso que na hora do susto é mãe, pai, socorro, né? Exatamente, é a parte mais vulnerável, mas acabam sendo os mais afetados pelo pai e pela mãe, que a gente não coloca nem em questão o amor, né? Um pai e uma mãe, eles, obviamente, na maioria dos casos, amam seus filhos, mas por uma condução muitas vezes imatura e mal planejado, porque o divórcio ele pode acontecer quando é inevitável. Mas por que não um planejamento? Não se planejaram para morar juntos? Não se planejaram para casar? Não se planejaram para ter um filho, para comprar uma casa, para mudar de profissão? Por que não se planejar para o divórcio? Muitas vezes, só de nos planejarmos para o evento que nós queremos na nossa vida, faz a gente postergá-los, às vezes até desistir, ou se insistir de uma forma mais cautelosa, se for a escolha seguir. E isso falta. É impressionante. No divórcio é um evento tão importante como começar, porque apesar do FIR vem antes do começo, que depois daquele divórcio vai existir uma vida nova, mesmo assim as pessoas não se planejam e as crianças ficam ali. E quando a gente não tem ali um planejamento, uma racionalidade, o que ganha tamanho, né? São as emoções, e emoções não têm inteligência. O Augusto Cury, ele diz o seguinte, né? Ele contesta a fala, a máxima inteligência emocional, porque emoções não têm inteligência, emoções são desinteligentes, mas mesmo assim a maioria dos casais simplesmente se entregam de corpo e alma a elas e perdem até a sensibilidade da paternidade, da maternidade e começam a fazer as disputas egóicas. Inclusive porque o casamento começa com uma emoção, só que no caso do casamento é uma emoção positiva. Exato. E no caso do divórcio é uma emoção negativa. Então, muitas vezes a pessoa nem planeja o casamento, porque às vezes a mulher fica grávida e aí resolve casar aos pressos, ou então se junta a união estável, sei lá, né? E então a gravidez não é planejada. Mas estão olhando para o início, né? O divórcio... É o início de uma construção, mas Exato. O divórcio não. O divórcio vem tudo que é ruim, é frustração, decepção, e que porque culmina... olham para o fim. Mas lembrando que depois daquele fim tem um início, porque a sua vida, a vida daquele pai e daquela mãe, vai acontecer de uma forma nova, né? Existe um início. Mas é exatamente isso, Rosilma. Não, e o que eu vejo mais assim, mesmo nos casamentos que dão certo e as pessoas ficam casadas muito tempo, eu noto que as pessoas, né, o pai e a mãe, claro, o ser humano aprende com erro. Mas a que custo, né? Porque cada erro que você comete com uma criança fica uma marca, principalmente quando ela é muito novinha, né? Conforme ela vai se desenvolvendo, não, porque ela vai amadurecendo o cérebro, enfim, vai aprendendo até se defender do pai e da mãe, né? Aí quando chega na adolescência bate mal boca com o pai, bate mal boca com a mãe, enfim, isso faz parte do crescimento, né? Se os pais forem compreensivos e entenderem, pode ser até que daí nasça um novo relacionamento mais construtivo do que foi até então. Porque pode ser um relacionamento de muito autoritarismo e que o adolescente não suporta e aí muda o relacionamento para melhor. Mas não é o que a gente vê em muitos casos. Em muitos casos a gente vê que o pai e a mãe tendem a dizer: todas as qualidades que você tem puxou a mim, todos os defeitos puxou ao outro, né? Que, enfim,
E aí já começa a destruição da criança, porque ela tem orgulho de ser parecido com o pai ou com a mãe. Só que, bandeiras, né, levantando. Só que o pai diz, você é sua mãe todinha. Nunca para elogio. Você é seu pai todinho, nunca para elogio. Então, assim, eu me lembro, não sei se ainda existe, porque eu não sou católica, então, mas eu acompanho muito, né? Eu tenho muita curiosidade e eu sei que a Igreja Católica fazia escola de pais, escola para noivos. Eu acho importante isso, né? Porque os padres, as freiras têm muita experiência, porque aconselharam muita gente. Então, acho que é importante essa preparação, né? E não sei se ainda existe, eu não sei se há essa preocupação de alguma associação, enfim. Mas precisa, né? Sim, porque é impressionante, Rosilma, isso que você falou assim tem uma importância muito grande e uma relevância, porque casamento é o que é a base da nossa vida, a família. Só que a gente não aprende isso em escola, a gente não tem curso disso, né? Mesmo os cursos que a Igreja Católica administra são cursos muito curtos. Eu sou casada há 10 anos, aliás, um pouquinho menos de 10 anos, 8 anos. E eu fiz o curso, mas são 2 dias, né? Então, realmente, é uma ausência da sociedade naquela educação, naquele planejamento, porque o casamento, ele é base de muita renúncia, né? Sim. E aí, na contramão disso, o que a gente tem? Um mundo moderno, né? Onde cheio de apelos, cheio de incentivos. Apelos, exato, cheio de apelos, cheio de incentivos. A internet, ela polariza as pessoas, então as pessoas acabam se distanciando, né? Confundem o que é confronto com conflito, né? Porque as pessoas, elas querem que as outras concordem com ela, mas o consenso, ele é burro, né? Com a licença da palavra. É necessário que a gente possa confrontar, não conflitar. E não é recente. Isso é uma dificuldade. Não é recente, doutora Áurea, porque, veja, Sócrates, que nunca escreveu nada, a gente sabe das ideias de Sócrates pelo seu discípulo Platão, e depois por Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Ele dizia que os 2 princípios mais importantes são o princípio do conhecimento e o princípio da humildade, que é princípio do conhecimento e princípio da humildade, que é conhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Caramba, se você te conhece a você mesmo, você sabe os seus defeitos, suas qualidades, que você pode aprimorar, o que você pode ensinar. Conhece-te a ti mesmo é o princípio do conhecimento. Isso. Que é um dos mais importantes. E o outro mais importante, o princípio da humildade. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Na época, ele dizia, porque naquela época, era um mar de filósofos, muitos, e todos pensando, refletindo sobre a natureza, sobre as sensações. E ele começou a observar os filósofos e dizia assim, eu sou o que mais sei de todos, porque nenhum deles sabe que não sabe. Eu sei. Quer dizer, então veja, um cara que estava acostumado a refletir sobre tudo. Hoje não há tempo de reflexão. Não há. A gente reflete quando? Fala para mim, porque não dá tempo. Ou você fica por dentro das últimas notícias da internet do mundo todo. Exato. A maioria você não consegue nem ler até o fim, porque, inclusive, a própria internet, ela vem uma em cima da outra, vem propaganda, para você conseguir ler um texto todinho. É um mar de conhecimento com um palmo de profundidade, né? Rasíssimo, é verdade. Então, e aí as pessoas brigam por isso. Exato, se polarizando pelo que há de mais raso. Pela superfície. E porque elas também estão muito desgastadas, porque elas também não sabem o que é certo e o que é errado. É verdade mesmo. Rosilma, e é impressionante. Horrível isso, né? É muito, porque isso distancia, isso gera tudo o que nós tem visto, né? Inclusive resultando na máxima da violência mesmo. E quando você fala de Sócrates e traz o princípio da conhecimento e da humildade, né? São 2 princípios também que são base na Bíblia, que fala do como edificar um lar, pelo conhecimento e pela sabedoria.
Então, quando a gente tem humildade, é sabedoria, né? E o conhecimento, ele está onde? Nas estratégias terrenas. Quais são as estratégias terrenas? São livros, são palestras, são cursos, como você bem colocou aqui a importância disso. O conhecimento, ele edifica a pessoa, né? Porque quando a gente fala em lar, necessariamente a gente está falando do lar físico, a gente está falando daqui, desse nosso lar, que aqui é um lar, esse mundo interno, né? Então, e na mesma medida, a sabedoria, né? Que é a humildade de entender que a gente não sabe tudo, né? Você ter sabedoria na compreensão e se permitir a ter esta humildade de não sei tudo e nem que tudo estou certo. Então, assim, tudo isso tem fundamento, tem muito base, mas às vezes, por essa obesidade de informação que nós somos estimulados todos os dias, nós temos a superficialidade. E essa superficialidade, ela traz isso, Rosilma, qualquer opinião vira uma matéria, qualquer opinião vira um tema importante e que na verdade nem é aquilo que traduz. E essa briga toda, essa intolerância toda que a gente vê nas redes sociais, é justamente o avesso do que a gente está conversando. Porque você só aprende de verdade quando você se transforma. Você não sabe. Exato. Mas não sabe que sabe, ou não sabe. Você só descobre que não sabe quando você se vê à frente de uma realidade que você desconhecia e diz, caramba, eu não sabia disso. E aí você estuda, você compara, você pesquisa mais, eu quero saber mais sobre esse assunto e de repente você se transformou. Antes daquilo você pensava de um jeito e agora você pensa de outro. E o que eu noto é que porque as ideias são superficiais, um fica tentando convencer o outro, só que nenhum dos dois tem certeza de nada. E isso deixa as duas partes extremamente estressadas e elas descarregam a raiva entre si. Exato, porque se distanciam emocionalmente. Ou agressão verbal, ou agressão física. E assim, Rosilma, quando você fala disso, linka muito com o movimento familiar, né? Porque depois de um divórcio, o que eu observo na fala das mães e dos pais, né? Ah, doutora, mas como que eu vou deixar ele falar assim com a minha filha? Eu não vou deixar, e aí interfere diretamente naquela relação que não é dela mais. A dela existe, mas é entre homem e mulher, não entre filha e pai, ou vice-versa, né? E aí com a justificativa assim, ele é limitado, ou ela é limitado, mas quantas são as vezes que a gente também aprende com a limitação do outro, se é que é limitação, né? Se é que é limitação. Quanto que a gente também não aprende, como você bem colocou, Rosilma, com o que a gente enxerga do outro, coisas que a gente não sabia ou pensava que sabia, mas fomos ali expostos ao confronto de alguma coisa que foi necessária naquele momento e que sim engrandece. A gente ensina, mas a gente aprende muito, isso, né? Que você está falando é exatamente o que a gente começou a falar no programa, que é a criança como troféu. Na verdade, atrás desse comportamento que a gente percebe, é o ciúme, é a inveja, é medo que o filho goste mais do que um do que do outro. Na verdade é isso que está, é a disputa de espaço, de poder, de fala, de tudo isso. Agora eu acho assim, né? Eu costumo muito falar quando eu vejo casal separado, que um começa a falar mal do outro, eu digo assim, mas não foi você que escolheu? Ora, você escolheu, meu filho, é para sempre. Se é mãe do seu filho, ser pai do seu filho, você escolheu. E eu tenho 2 filhas e um filho, então eu sou defensora número 1 de genro e de nora. Não fale mal deles na minha frente, porque eu lembro que foram eles que escolheram e eles trouxeram e me apresentaram apaixonados. Se mais na frente lá brigaram, sei lá, a gente briga mesmo, isso faz parte do ser humano, do crescimento de ambos. A vida dá Agora, trabalho. não deu mais para morar junto, tudo bem, é problema deles, mas que não transfiram para a criança ou para o adolescente, porque depois ele fica... A pior coisa que eu acho que deve ser para um adolescente, eu não passei por isso, mas eu sou capaz de imaginar, é ser disputado pelo pai e pela mãe. Isso é muito horrível, horrível. Ela tem que escolher. Afeta a vida inteira dessa criança. E isso se não chega a às vezes não é o pai e a mãe, às vezes é um
um parente que não consegue segurar a língua dentro da boca e pergunta, quem você prefere, o pai ou a mãe? Eu sei porque quando eu era pequena me perguntava e eu nunca respondi. Você vê como uma criança tem a sensibilidade? Sim. Me perguntavam na família, né? Meu pai e minha mãe não se separaram, meu pai morreu muito moço. E perguntavam para mim, eu pequenininha, quem que você prefere, seu pai ou sua mãe? Eu não respondia, porque eu falei, qualquer um que eu responda, o outro vai ficar sabendo, vai ficar triste, né? Agora, você imagina, a criança sente essas coisas, ela pode não verbalizar, porque às vezes ela não consegue, muito novinha. Então, eu acho assim, se meteu num casamento, teve filho, não é mais só você. E assim, olha, Rosilma, isso parece soar duro, mas é um senso de autorresponsabilidade que o adulto ele precisa assumir. Porque eu digo que adulto não faz o que quer, ele faz o que precisa. E é isso que diferencia ele dos filhos dele, né? Das crianças, dos adolescentes. É duro, mas é necessário, porque vida de adulto, ela é exatamente o que você faz e as consequências que você tem. Ela é a autorresponsabilidade. É claro, né, que situações que é inevitável o divórcio. E tá tudo bem, porque de forma alguma o objetivo é estimular o divórcio. A família é o bem maior da vida e da sociedade. Mas, né, que faça com a sabedoria, com o conhecimento, com a edificação. Eu estive agora recentemente no maior congresso do mundo de direito das famílias, é o IBDFAM. Foi a 15ª edição desse congresso, foi em Minas Gerais, foi agora, na semana passada, foi um evento assim, uma maratona de juristas que reúne de vários países, brasileiros de outros países também, e nós estávamos discutindo a nova reforma, o projeto de lei que nós temos do Código Civil, que vai tocar diretamente também o direito das famílias. E isso é muito bom, porque a gente precisa de atualizações, mas acontece que nem sempre o direito ele acompanha os fatos. Então, quando a gente tem pais que veem que o divórcio é inevitável, mas conseguem assumir essa responsabilidade da vida adulta, que dá trabalho mesmo, não é fácil, ter conversas difíceis não é fácil, mas é necessário, a gente consegue se distanciar da formato que é engessado da lei. Porque mesmo com muito esforço, a gente acaba tendo um padrão da lei e que muitas vezes não atende o núcleo familiar. Não atende o pai, não atende a mãe e muito menos os filhos. E a realidade às vezes muda muito mais rápido do que a lei é aprovada, é apresentada e não sei mais o que, e passa por 1000 comissões, enfim. A vida é cíclica. Né? A vida é cíclica e as relações imprevisíveis. Então, essa autorresponsabilidade, ela dita a paz, né? E a gente, mesmo se empenhando tanto se discutir sobre tudo isso, né, ainda assim vence a melhor escolha da condição de um divórcio consensual, onde as partes sentam e se ajeitam, né? Onde as partes se permitem a terem as conversas difíceis, porque não são fáceis. É como você disse, a emoção, ela faz parte. E a emoção, ela é ininteligível. A emoção, quando ela é positiva, ela pode causar um aprendizado mais rápido e mais otimizado. Quando a emoção é negativa, acontece exatamente o contrário. As pessoas desaprendem, as pessoas se descivilizam e tudo pode acontecer. Mas nós temos 2 minutos de programa, eu quero que você fale do seu livro. A guarda não é para quem quer, é para quem ama, não é para quem quer. Perfeito. Porque aí vem as crianças, guarda para quem quer, a criança troféu. Eu quero a guarda. Aliás, está passando uma novela agora, Dona de Mim, em que a guarda da criança, é muito interessante, escrita por uma mulher, essa novela. Muito interessante essa dinâmica, que a guarda de uma criança está sendo disputada por conta de que ela tem ações na empresa da família, enfim. Então, você percebe, e tem uma pessoa que se preocupa com a criança, e ninguém entende, ela fala e ninguém entende o que ela fala.
Então isso acontece de fato, muito interessante. Muito, e aí fala um pouquinho do seu livro, vamos terminar o programa falando do livro, do lançamento, que vai ser dia 18 de dezembro. Fale, despeça-se e fale. Muito obrigada. Sim, vai ser um lançamento que eu estou preparando com muito carinho, com a ajuda da Ruth Teixeira. Guarda é para quem ama e não para quem quer. Ele é, sem dúvida, um manual para quem está passando por esse momento difícil de divórcio. Olha que capa bonita lá. É o coração, né? Cheio de cadeado. Exato, né? E essa capa, ela tem muita expressão de fala e de experiências que eu tive, né? Mas eu quero deixar esse convite, vai ser um brinde a esse lançamento. Guarda é para quem ama e não para quem quer. Nesse livro eu converso com os pais, eu converso com os filhos, eu preparei uma carta para as crianças e adolescentes que estão passando por esse momento, tem também uma carta para os pais e converso também com os operadores de direito. 18 de dezembro, às 18 horas. 18 de dezembro, na Pinacoteca Isso. Benedito Calixto, em Santos, às 18 horas. E nós vamos brindar esse lançamento com um coquetel e você que nos assiste está mais do que convidado. Você vai pôr um link, né, no Instagram para as pessoas se inscreverem. Essa semana nós vamos já publicar um link no Instagram para que as pessoas possam se inscrever e a gente possa recepcionar ainda mais com cuidado e de forma mais adequada todos os convidados nesse dia, que será assim muito especial na minha carreira. Assim que você puser, já vou me inscrever, já me comprometo a divulgar nas minhas redes de transmissão. Fique sossegado. Eu agradeço imensamente. Vale muito a pena, o seu trabalho é magnífico. Muito obrigada, Rosilma, muito obrigada. Obrigada pela presença hoje. Conte comigo sempre, já veio no Pode Falar de Saúde. Foi uma honra. Quem quiser vai lá no canal nosso no YouTube, Pode Falar de Saúde, que vale muito a pena. Ela fala sobre a saúde física e mental das crianças e essa disputa que a gente acabou de falar. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise quinta-feira às 20h30. Lembrando que pomos sempre tudo no YouTube, no nosso canal Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Se inscreva no canal, divulgue entre os amigos, porque ajuda o nosso canal a crescer. Até o próximo programa, se Deus quiser.